Hoje vamos falar sobre os impactos da exploração europeia na África. Durante a expansão europeia do século XV ao XIX, a África foi um dos continentes mais explorados e colonizados. Esta exploração teve várias implicações para o continente, incluindo a escravidão, a colonização e a extração descontrolada de recursos naturais. O tráfico de escravos africano começou no século XV e continuou por mais de 3 séculos. Estima-se que cerca de 12 milhões de pessoas foram capturadas e vendidas como escravas, sendo a maioria transportada para as Américas. A escravidão teve um efeito devastador nas sociedades africanas, especialmente naquelas que foram ativamente envolvidas no comércio de escravos. A captura e venda de escravos reduziram as populações locais e prejudicaram suas economias, já que as pessoas eram frequentemente capturadas em regiões produtivas para serem vendidas em outras áreas. Além da escravidão, que merece o tema de um vídeo exclusivo, a colonização europeia da África também teve um impacto significativo no continente. A Conferência de Berlim, realizada de 1884 a 1885, dividiu o continente em colônias europeias. A conferência debateu questões relativas ao domínio belga sobre o Congo e a navegação dos rios Congo e Níger. Além disso, principalmente por ação do Reino Unido, foi estipulado que Portugal deveria abrir mão de suas demandas territoriais em relação a Angola e Moçambique. Por fim, o encontro dos países europeus organizou a ocupação de outros territórios. Os europeus estabeleceram fronteiras arbitrárias que ignoravam as estruturas sociais e culturais existentes, resultando em conflitos étnicos e guerras civis. As potências europeias também impuseram suas próprias leis e governos sobre os povos africanos, muitas vezes sem levar em conta suas culturas e tradições locais. A colonização europeia levou à exploração de vários recursos naturais africanos, incluindo ouro, diamantes, borracha, marfim e outras matérias-primas, e usavam a força para obrigar os africanos a trabalhar em minas, plantações e em outras atividades relacionadas à extração desses recursos. O trabalho forçado era comum na época, e muitos africanos foram escravizados ou submetidos a trabalhos exaustivos e insalubres em condições precárias. As condições de trabalho eram frequentemente perigosas, e muitos trabalhadores africanos foram feridos ou mortos em acidentes de trabalho. Além disso, a população local também sofreu com a perda de terras e recursos naturais que eram essenciais para sua subsistência. A expansão europeia resultou na apropriação de terras que antes pertenciam aos africanos e na destruição de ecossistemas inteiros. Os europeus também introduziram práticas agrícolas e industriais que não eram adequadas para as condições locais, o que levou à degradação do meio ambiente e à diminuição da produtividade. A população local era frequentemente tratada com brutalidade pelos colonizadores europeus. A violência era usada para impor a vontade dos colonizadores, e muitos foram submetidos a punições severas por qualquer infração, real ou percebida. Além disso, a discriminação racial era comum, e a população local era frequentemente tratada como inferiores pelos colonizadores europeus. Esse período resultou em muito sofrimento e dor. O trabalho forçado, a perda de terras e recursos naturais, a degradação do meio ambiente e a violência são apenas algumas das maneiras pelas quais o povo foi afetado pela expansão europeia. Tudo isso levou a uma desigualdade econômica e social entre a África e o resto do mundo. Além disso, a colonização europeia também teve um efeito significativo na cultura africana. As potências europeias impuseram suas próprias línguas, religiões e valores sobre os povos africanos, muitas vezes tentando apagar as culturas locais. Isso resultou em uma perda significativa da identidade cultural africana e teve um impacto duradouro na sociedade. Outro efeito da exploração europeia na África foi a divisão do continente em países artificiais, que não correspondiam às fronteiras étnicas e culturais pré-existentes. Essas fronteiras foram criadas pelos colonizadores europeus para atender às suas próprias necessidades econômicas e políticas, ignorando a história e a diversidade do continente africano. Essa divisão criou conflitos políticos e étnicos duradouros que continuam até os dias atuais. A escravidão, a colonização e a exploração de recursos naturais deixaram um legado de desigualdade econômica, conflitos políticos e perda cultural.
Embora a África tenha experimentado algum progresso desde a era colonial, muitos dos problemas criados pela exploração europeia ainda existem. A pobreza, o subdesenvolvimento e os conflitos políticos continuam a afetar muitas partes da África, e muitos países ainda lutam para se recuperar dos efeitos da exploração europeia. Além disso, essa exploração também teve um impacto negativo na imagem da África para o resto do mundo. Durante muitos anos, a África foi vista como um continente atrasado e selvagem, incapaz de governar a si mesmo ou de se desenvolver economicamente. Essa imagem negativa tem sido difícil de superar, e muitas partes do mundo ainda subestimam o potencial, importância e principalmente toda a enorme cultura da África. Apesar de todos os problemas e desafios enfrentados, o continente tem uma rica e grandiosa história e cultura. As sociedades africanas possuem uma tradição oral muito rica e uma arte e música distintas. A África também possui uma grande diversidade de línguas, religiões e tradições culturais, que continuam a ser celebradas e preservadas em muitas partes do continente, apesar de todo o atraso ocasionado durante sua exploração. Embora tenha havido alguns benefícios econômicos e políticos para as potências coloniais europeias, os custos para a África e seu povo foram extremamente significativos e dolorosos, fazendo com que todo o continente africano continue a lidar com as consequências nefastas de toda essa exploração. Afinal, um período de quase 3 séculos não pode ser suprimido em pouco tempo. Além disso, é importante notar que a exploração europeia da África não ocorreu em um vácuo. Muitos fatores, incluindo a busca por riqueza, a competição entre as potências coloniais europeias e a crença na superioridade racial e cultural, contribuíram para este movimento. A corrida colonial na África atingiu o pico de 1884 a 1885, quando a Conferência de Berlim foi realizada. Nesta conferência, as potências coloniais europeias se reuniram para dividir a África entre si, estabelecendo fronteiras arbitrárias que ignoravam totalmente as divisões étnicas e culturais da África. As línguas africanas foram suprimidas em favor da imposição das línguas europeias, e os africanos foram forçados a adotar as religiões cristãs e islâmicas dos colonizadores, desvalorizando suas próprias tradições, crenças e costumes. As consequências políticas permanecem até os dias atuais. As fronteiras arbitrárias estabelecidas pelos europeus dividiram muitos grupos étnicos e culturais, criando conflitos e tensões que continuam a afetar a África até hoje. Além disso, muitos líderes africanos foram forçados a governar sob o domínio colonial europeu, o que minou sua autoridade e capacidade de governar efetivamente. A era colonial terminou somente em grande parte na década de 1960, quando muitos países africanos conquistaram a independência. No entanto, a conquista desta independência não foi um processo fácil. Muitos países africanos enfrentaram instabilidade política e conflitos étnicos após a independência, e a exploração econômica da África continuou através de relações desiguais entre os países africanos e os países ocidentais. Nos últimos anos, a África tem mostrado sinais de progresso e desenvolvimento. Muitos países africanos têm experimentado um crescimento econômico significativo, e a democracia tem se fortalecido em muitas partes do continente. No entanto, há ainda muito trabalho a ser feito para superar os legados da exploração europeia e construir um futuro próspero e justo para a África e seu povo. O processo de progresso e desenvolvimento dos países africanos desde a era colonial tem sido um desafio complexo e multifacetado. Muitos países africanos lutaram para superar os efeitos da exploração europeia, incluindo a pobreza, o subdesenvolvimento e os conflitos políticos. O crescimento econômico foi impulsionado principalmente pela exploração de recursos naturais, incluindo petróleo, gás e minerais, bem como pelo aumento do comércio internacional e dos investimentos estrangeiros. Além disso, muitos países africanos têm feito esforços para melhorar a governança, a transparência e a democracia. Vários países têm realizado eleições livres e justas e estabelecido instituições democráticas, como parlamentos e tribunais independentes. Esses esforços têm ajudado a estabilizar muitos países africanos e melhorar o clima de investimentos. No entanto, ainda há muitos desafios a serem enfrentados.
A pobreza e o subdesenvolvimento continuam a ser problemas significativos em muitas partes da África, especialmente em áreas rurais e remotas. A desigualdade econômica também é um problema persistente, com uma pequena elite controlando grande parte da riqueza do continente. Além disso, a instabilidade política e os conflitos armados ainda afetam muitos países africanos. A exploração de recursos naturais muitas vezes tem sido associada a conflitos violentos e à corrupção, e muitos grupos armados têm se envolvido em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e de armas. Outro desafio importante é a mudança climática, que tem afetado muitas partes da África com secas, inundações e outros desastres naturais. Isso tem impactado a produção agrícola e a segurança alimentar em muitas partes do continente, exacerbando a pobreza e a desigualdade. Apesar desses desafios, a África tem mostrado um progresso significativo nos últimos anos. A União Africana, criada em 2002, tem ajudado a impulsionar a integração regional e a cooperação econômica entre os países africanos. O aumento da conectividade e da tecnologia também tem ajudado a transformar muitos aspectos da vida na África, incluindo a saúde, a educação e o acesso à informação. Os desafios que a região enfrenta não são poucos em termos de demografia, crescimento, pobreza ou desigualdade. O continente continua buscando seu modelo de desenvolvimento, vital para responder às necessidades de uma juventude ansiosa pelo futuro. A exploração europeia e o comércio de escravos foi uma parte sombria da história, mas não é toda a história. A África é um continente rico em cultura, história e legado, que merece ser celebrado e valorizado. Devemos aprender com o passado e trabalhar juntos para um futuro mais justo e igualitário para todas as pessoas. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a aumentar a conscientização sobre a história da África e que possamos honrar e celebrar sua rica cultura. Descubra as histórias que moldaram o mundo. Inscreva-se agora em nosso canal e junte-se a nós em uma jornada através do tempo, explorando as grandes figuras, eventos e mistérios que moldaram a história da humanidade. Clique no botão de inscrição e não perca nenhum episódio emocionante. A aventura começa aqui.